Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos estar trabalhando aí as características físicas do continente americano, iniciando pelos critérios geográficos de regionalização. O primeiro dele é o político-administrativo, que vocês já estão vendo aí, já está passando para vocês. Então, na parte superior nossa aqui do vídeo, na verdade a porção norte está composta aí por Canadá, Estados Unidos e México. Só isso, professor? Não. Nós temos o território do Alasca, que nesse caso também lá no extremo noroeste, que você está vendo no mapa aí, então que também depende dos Estados Unidos, é o território estadunidense, além da Groenlândia, que também faz parte do continente norte-americano, porém quem domina esse território, tanto político quanto economicamente falando, é a Dinamarca. Pessoal, outro detalhe que nós temos então é a parte relacionada à América Central. A América Central você tem que ter atenção que ela é dividida em duas porções. A primeira porção nós chamamos de porção insular. O que significa isso? Que são ilhas. A outra porção é a que nós chamamos de porção istmica ou continental. Entendido isso? Insular, ilha, istmica, continente, ok? E depois nós temos então, que vocês estão vendo, a América do Sul, composta por 13 países, 12 países independentes, mais a Guiana Francesa, que é um território que nós chamamos de ultramarino. Mas isso daqui a pouco a gente explica um pouco melhor, tá certo? Dando continuidade aí a esse próximo mapa, é uma divisão relacionada à colonização e também a um aspecto cultural linguístico. Como assim? Nós temos a divisão anglo-saxônica, que na verdade os povos anglo-saxãos originários da Europa com descendência africana, então também essa participação africana nesses povos, mas residem ali mais no centro europeu, acabou migrando para a nossa região e acabou migrando para a região da América do Norte, Estados Unidos e Canadá, posteriormente. Então essa região foi colonizada pelos povos saxãos. Já os outros povos, nesse caso as outras partes do continente americano, foi colonizada principalmente por espanhóis e portugueses. Então nós temos essa divisão por países europeus terem vindo, né, ao nosso continente e feito esse processo de colonização. A outra parte aí que a gente fala em referente à questão territorial, a divisão desse espaço. 55% fica para a América do Norte, mesmo pela quantidade pequena de países, porém essa divisão fica com maior extensão territorial. Depois, nós temos aí a América Central, com apenas 2%, e aquela representatividade, 7 países na porção continental ou istmica, e o restante dos países ficando aí sobre a porção insular. E na América do Sul, nós temos 43% do território dividido em 13 países, como nós já citamos. Só que aí tem a questão do território ultramarino francês, que é a Guiana Francesa. Esse território, como ele é representado? Tanto a política quanto a economia, ela fica a cargo da França. Então, a França possivelmente coloca uma pessoa que faz a intermediação, fica fazendo aí como se fosse a presidência da Assembleia. Tudo que é discutido na França, esse presidente da Assembleia discute na Guiana Francesa. A moeda que circula lá é o euro, igual na França, então por isso nós chamamos de território ou porção ultramarina da França, certo? Ultramarina por quê? A França precisa atravessar o oceano para chegar no território, então por isso recebe essa nomenclatura. E dando algumas informações, vai aparecer para vocês aí a extensão territorial, porém o que precisa saber de importância nessa imagem que está aparecendo para vocês é a localização. Nós estamos aí no hemisfério ocidental do planeta. O que isso significa?
Nós estamos a oeste do meridiano de Greenwich, então é importante saber disso. E está localizado entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico banha a porção leste e pela porção oeste do continente é banhado o Oceano Pacífico. 35 estados soberanos, que eles são independentes. 19 estados dependentes. Nós temos também 8 territórios pertencentes a outros países. No caso da Groenlândia, que a gente já citou, prosseguindo aqui, nós temos a característica geológica. E essa característica, pessoal, é importante vocês sintonizarem, porque nós temos na costa leste a representação de planaltos, ou seja, o litoral brasileiro e o litoral leste dos Estados Unidos, Canadá, também a questão do México, principalmente Estados Unidos e Canadá. Nós temos o chamado Planalto Laurentiano, ou também chamado Planalto do Labrador, fica localizado no Canadá. Nós temos também os Apalaches, que ficam localizados aí nos Estados Unidos, ok? Temos também a Serra do Espinhaço, por exemplo, aqui no Brasil. Por mais que sejam morros, tanto os Apalaches quanto a Serra do Espinhaço, tem uma representação de planalto, pela questão da altitude que não ultrapassa 1000 metros aí a nível do mar. Entendido? Então nós temos essa representação no continente a leste de planaltos. Na porção central, nós temos as principais planícies. No caso dos Estados Unidos e Canadá, temos a planície central, e no caso da América do Sul, nós temos a planície referente à Amazônia. Então, planície amazônica, além também da planície do Pantanal. Então, são 3 representações bem significativas aí das planícies, ok? E na porção oeste, nós temos o quê? Nós temos as cadeias montanhosas, que vai do Alasca aos Estados Unidos, passando ali pelo Canadá. Nós temos a Serra Madre, que se localiza no México, e nós temos a Cordilheira dos Andes, que pega aqui a América do Sul, que vai desde a Venezuela até o extremo sul do Chile, ok? Então nós temos aí esses pedaços, ou essas porções geológicas territoriais. Lembrando que na porção leste, que são planaltos, são relevos mais antigos, assim como as planícies. Escudo cristalino, então aquela representação bem mais antiga ali, o maciço antigo. Já na porção oeste, nós temos um relevo mais recente, porque são formações de cadeias montanhosas, choque de placas tectônicas. E agora a gente vai ter uma representação no clima do continente americano. E é muito significativo porque nós estamos em um continente latitudinal. O que isso significa? Que nós temos uma latitude praticamente do extremo norte a quase o extremo sul do planeta. Isso faz com que nós tenhamos todos os tipos climáticos no nosso continente. Lógico, a América do Norte vai ter aquele que mais predomina, a América Central aquele que mais predomina, a América do Sul aquele que mais predomina. Porém, todos os tipos climáticos acabam sendo encontrados ou tendo aí pelo menos alguma pontinha que pertence ou se aplica ao nosso continente. Vocês estão vendo o mapa aí? Nesse mapa lá em cima, no roxo que vocês observam, é o clima polar. Esse clima consegue ou chega a uma temperatura de menos 30 graus Celsius. Isso aí no inverno, sensação térmica. E no verão acaba não sendo muito diferente, mas chega ali próximo a 0 graus. Então é o verão deles ali, ok? Então pessoas que conseguem sobreviver nessa região vão depender exclusivamente aí da caça marinha. Já um pouco mais embaixo que vocês estão vendo, tem aí a representação do clima frio. E aí esse clima frio também não muda muito em relação ao polar, só que não é tão grave ou tão assim forte esse frio igual é na polar. Então fica uma temperatura média ali de 10, 15 graus negativos e o verão consegue aí passar a 5, 10 graus positivos. Ter até em algumas regiões as estações
começam a querer aparecer. O outono, por exemplo, a primavera, até às vezes aparece. E o verão, logicamente, não é rigoroso. Depois nós temos aí um verde mais claro, lá oeste, por exemplo, na parte oeste. Nessa parte aí nós temos o chamado temperado. Esse temperado você pode observar que lá no extremo sul, também lá no Chile, a gente consegue ter uma pontinha dele, porém não muito significativa. Ela é muito comum lá na Europa, como nós já estudamos em aulas anteriores aqui no canal. Mas ele acaba aparecendo nessa região oeste do nosso continente. Depois nós temos aí esse roxo, que tem uma pontinha lá da margem oeste entre Estados Unidos e Canadá. E nós temos também no Chile, aqui na porção medial ali do Chile. Então esse clima aí, esse roxo, é o Mediterrâneo. Tem boa quantidade de chuva, tem um bom desenvolvimento ali, consegue ter as estações bem definidas, assim como o temperado também consegue aparecer as estações com muita clareza ali, as 4 estações. Depois nós temos essa porção mais referente à questão mais escura, seria um marrom, um preto de vocês aí, que lá nos Estados Unidos e Canadá são as cadeias montanhosas, que passa pela Serra Madre, que passa ali no México, e aqui no sul aparece na Cordilheira dos Andes, então tendo essa representatividade também, ok? Depois, prosseguindo, nós temos um amarelo, um amarelo um pouco mais escuro e um amarelo um pouco mais claro. Esse mais escuro é representado aí ao clima desértico, então a ausência de chuva, umidade lá embaixo, tem aí aquela variedade durante o dia muito quente, à noite acaba fazendo um relativo frio, mas acaba tendo ausência aí de chuva bem significativa. Tem lá nos Estados Unidos e tem também aqui na região da Patagônia, na Argentina. E esse outro mais claro, esse amarelo aí quase branco, nós temos o clima semiárido. Esse também com escassez de chuva, mas já consegue aparecer uma vegetação rasteira, que nós chamamos aqui de estepe, que depois a gente vai citar a questão da vegetação. Depois nós temos aí a representação subtropical, que é esse salmão, esse bege aí, que aparece para vocês a sudeste dos Estados Unidos e também a sudeste do continente sul-americano, sul e sudeste aqui para nós no Brasil. Então, clima subtropical, ok? Esse clima subtropical tem boa quantidade de chuva, o inverno não é tão rigoroso, mas aparece, e as estações acabam sendo até bem definidas. Não é aquela sumidade de primavera ou outono, mas consegue sentir aí a mudança de estação. E aí, para dar continuidade, nós vamos falar da vegetação. A vegetação, lembra do clima polar? A vegetação no clima polar é a tundra, uma vegetação rasteira, não consegue crescer mais ou menos a meio porte, uma digamos, altura de aproximadamente 60 centímetros a 1 metro de altura, não mais do que isso. Pequenos arbustos, lembrando que é uma vegetação que boa parte do ano ela vai ficar congelada, e aí por conta desse congelamento ela não consegue florescer muita coisa. Depois nós vamos ter naquele clima frio, naquela região que eu mostrei para vocês e que vai estar aparecendo aqui, a região do clima frio vai aparecer aí na verdade a vegetação da floresta boreal. Floresta boreal são aquelas famosas árvores de troncos mais finos, porém copas muito altas, e também chamada, além de boreal, floresta de coníferas, aquelas que têm os cones, justamente para não ter acúmulo de neve na sua parte superior. Então, também chamada de taiga. Então, é mais comum você ver como floresta boreal ou floresta de taiga, ou simplesmente a palavra taiga, certo? Então, no polar, tundra, ou numa região de extremo frio. Na região fria, consegue crescer um pouco mais, nós temos a taiga. E depois, você pode observar aí, mais representativo, como se fosse no sudeste dos Estados Unidos e também no sudeste aqui do Brasil, nessas regiões, nós temos a floresta temperada ou floresta subtropical.
Para nós aqui, nós temos, por exemplo, a Mata Atlântica, que é considerada essa floresta temperada, tá? Pela posição geográfica dela, no nosso caso aqui, do Alagoas ali, Pernambuco, até descer, chegar ali no Rio Grande do Sul, mas ela principalmente na região sudeste, a Mata Atlântica está localizada, ok? Nós temos depois a pradaria, que pega parte desse clima subtropical, é uma vegetação de meio porte, chegando aí a 1,5 m, no máximo 2 metros de altitude, que para nós aqui nós chamamos aí até de braquiária, se você conhece, né, aquele mato um pouco mais alto, né? Então nós temos a pradaria, um pouco mais de chuva do que as estepes, né? As estepes já também está nessa área, porém, a próxima a gente falar aí é a floresta tropical ou equatorial, que é aquela representada da floresta amazônica, que ela se estende aqui na América do Sul, porém boa parte da América Central ela acaba proferindo ali. Então, se você um dia perguntar ou caiu uma pergunta referente ao tipo de vegetação da América Central, pode ir sem dúvida a questão dessa floresta tropical ou equatorial, assim como a região amazônica, certo? Depois nós temos as savanas. As savanas aí que vocês estão vendo no mapa, essa região para nós aqui do clima tropical. Esse clima tropical aí, ele acaba sendo representado aqui no Brasil, pegando aí extensão do Centro-Oeste, extensão do Nordeste e até mesmo uma significação, no caso lá dos Estados Unidos, pega na verdade uma pontinha do México, né? Ali a questão das savanas. As savanas, na verdade, nada mais nada menos é que o nosso cerrado, e alguns autores consideram também a caatinga. Por isso que eu falei agora há pouco que pega ali parte também da extensão territorial do Nordeste. As estepes, elas representam uma região que teoricamente tem escassez de chuva, consegue ter uma vegetação rasteira, porém essa ausência de chuva acaba não deixando crescer ou florir ali até uma altura um pouco mais relativa. Então ficando aquela bem rasteira mesmo, uma aparência seca, né, queimada do sol ali. E depois nós temos a vegetação de altitude, essa que vai ser representada aí principalmente nas cadeias montanhosas, na Serra Madre e também na Cordilheira dos Andes. É aquela que fica representada nos chamados altiplanos, que fica aí no topo dessas áreas mais altas. Então, altiplano é como se você fosse lá na Cordilheira dos Andes e tem muitas cidades no Peru, né, na Bolívia, que, por exemplo, são construídas em cima da Cordilheira dos Andes, altitudes bem elevadas. E aí nós chamamos isso de altiplano, porque são planos lá no alto. E aí, para a gente finalizar a nossa aula, ter aí uma composição relativa a fechamento desse clima e dessa vegetação, nós temos a hidrografia e nós temos também a corrente marítima. Nós temos as chamadas vertentes. O que são vertentes, pessoal? Vertentes é onde a água vai desaguar, né? Aquele rio vai desaguar. Então nós temos na América, né? Vai aparecer o mapa para vocês aí, nós temos alguns principais rios. Lá no norte, por exemplo, nós temos o rio Mackenzie, que pega ali o Canadá, nós temos o Missouri e o Mississippi, nos Estados Unidos, nós temos o Amazonas, nós temos o São Francisco, o rio Uruguai, Paraguai e até para nós aqui o Paraná, Tietê, são rios bem importantes para as nossas representações hidrográficas. E aí esses rios têm suas vertentes, que é onde eles vão desaguar. Então aqui essas vertentes são vertentes do Ártico, do Pacífico, do Golfo do México e do Atlântico. Né? Então boa parte dos rios, para não falar todos, eles vão desaguar ou no Ártico, ou no Oceano Pacífico, ou no Golfo do México. O Golfo do México é onde está ali desaguando o rio Mississippi, que vocês estão vendo no mapa aí, né? E a vertente ali do Atlântico, aqui da América do Sul, quase todos os rios vão em direção à América do Sul. Falando em bacias hidrográficas, bacia hidrográfica é o conjunto de rios, compostos aí pelo rio, que na verdade nós chamamos de subafluente, afluente e rio principal. O subafluente
são onde tem as nascentes. Os afluentes vão alimentar os rios principais, recebendo água desses subafluentes. E os rios principais vão dar volume aí, levando até a questão da pesca para várias regiões. E aí, para finalizar, nós temos as correntes marítimas, que no mapa está mostrando para vocês aí as principais correntes. Nós temos a corrente do Golfo do México, nós temos a corrente representada, essa do Golfo do México, ela vai do México, aqui da linha do Equador praticamente, até lá no Polo Norte, lá próximo depois da Noruega, o que faz com que aumente a temperatura na região polar, o que facilita a Noruega, por exemplo, a ter temperaturas amenas, principalmente no verão. Se não fosse essa corrente, possivelmente seria ali abaixo de 0 graus ali praticamente o ano inteiro, na Noruega, na Islândia e até mesmo no Reino Unido ali, Grã-Bretanha, aquela região. Nós temos a corrente de Humboldt, que é a principal para nós aqui na América do Sul, e nós temos as correntes também, corrente brasileira e a corrente Falkland, que pega também essas representações aqui para nós na América do Sul. Falkland pega do polar aqui, da região polar, em direção ao Oceano Atlântico, e a de Humboldt pega toda a extensão litoral da porção ali da América do Sul, pegando ali e principalmente sendo importante para a reprodução dos peixes, que aí chega ali na região da Bolívia, Equador, Peru e consegue ter essa fonte de alimento na região, beleza? Então tendo essas representações. Nós temos também, pessoal, a corrente que nós falamos, corrente brasileira, mas nós temos a corrente equatorial. Essa corrente de área equatorial, ela tem uma influência no nosso país. Essa influência é representada a quantidade de chuvas, a que nós chamamos de rios voadores. Então essa corrente de ar, ela entra pelo nosso território lá no Nordeste, entra na região norte do Brasil, e aí por conta da Cordilheira dos Andes, essa corrente ela bate na cordilheira e volta para dentro do nosso continente. Só que aí ela volta em direção à região sudeste e sul do nosso Brasil. Ok? Então essa corrente ela é muito importante para trazer chuvas para a região centro-oeste, principalmente para sul e a sudeste. Acaba que a Argentina, Paraguai e Uruguai também recebem chuva por conta dessa corrente. Então corrente equatorial do norte aí, entendido? Então essa corrente entra no nosso continente, carregando, trazendo massa úmida, chuvas, ela deságua ali na região amazônica, só que por conta da quantidade de água que nós temos na região amazônica, ela acaba condensando novamente essas chuvas, e aí, ao bater essa corrente lá na Cordilheira dos Andes, ela bate e volta para dentro do continente, levando aí chuva para as outras regiões já citadas aqui. Entendido, pessoal? Então, fiquem com Deus, até a próxima, viu? Tchau! Beijo a todos aí.